Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de modelagem e simulação de bioprocessos. Hoje a gente vai ver os passos para a gente desenvolver o nosso primeiro modelo e, de forma genérica, qualquer outro modelo que a gente possa querer desenvolver, e a gente vai começar efetivamente a desenvolver um modelo. A gente não vai terminar exatamente nessa aula porque ele vai ser implementado em linguagem Python e daí a gente vai fazer uma aula só para isso. Mas vamos ver como que a gente então, quais passos, quais critérios que a gente pode seguir para tentar fazer ele de forma, um modelo matemático, um modelo do processo de forma estruturada. A gente vai fazer isso principalmente porque, como a modelagem em si é uma coisa muito genérica, a gente tem diversas abordagens para conseguir criar um modelo. Então, se a gente tiver um passo a passo estruturado, pode ajudar bastante a gente nessa tarefa. Então, vamos começar com esse nosso fluxograma lindo aqui, e a gente vai seguir a produção do nosso modelo com base nesse fluxograma. Então, a gente vai começar o modelo, né? Então, definindo as considerações do modelo. Mas acho que antes disso é melhor falar uma coisa bastante importante. A gente vai começar o modelo, na verdade, idealizando o modelo, né? O que a gente quer fazer, o que a gente quer prever. Hoje a gente vai começar a modelagem de um bioreator batelada, bem simples, vai ser um modelo simples para começo, né? Mas então a gente quer fazer a modelagem, a gente quer prever o que acontece dentro de um reator batelada. A gente vai colocar um substrato, a gente vai colocar um micro-organismo e ele vai gerar um produto, vai gerar biomassa. Então a gente tem uma ideia já do que a gente quer fazer. Bom, como que a gente começa a criar um modelo para isso? Primeiro, passo 1, a gente vai definir as considerações do modelo. Lembra que eu falei, considerações são o passo mais importante. O ato de criar essas considerações bem feito é um dos passos mais importantes do modelo. Bom, tendo nossas considerações, o que pode ser nossas considerações? Ah, reator isotérmico, não varia a temperatura. Essa já é uma consideração que a gente vai fazer. Eu nem sei como que o micro-organismo que eu quero modelar se comporta com a temperatura. Então, se eu tenho alguns dados dele, em comportamento numa determinada temperatura, eu vou modelar só naquela temperatura. É o que dá. Tudo bem? Então, isso são considerações que a gente pode fazer. Então, feitas as nossas considerações, a gente vai para o desenvolvimento do modelo matemático do processo. A gente vai para o equacionamento em si do processo. Vamos pensar num bioreator. Bom, um bioreator, um reator batelada, a gente coloca lá uma determinada quantidade de massa, uma quantidade de substrato, uma quantidade de micro-organismo e deixa ele lá agindo, agitado por um determinado tempo. Quais equações que governam esse fenômeno? Vocês já estudaram isso? Se não estudaram, o que vocês têm que buscar? Basicamente, vocês têm que entender como que aquele processo funciona matematicamente e o que a gente tem de descrições matemáticas, de equacionamento para conseguir descrever aquele processo como um todo. A gente já pode imaginar rápido, né, aqui que a gente vai ter que ter uma equação para representar o crescimento de micro-organismo, uma equação para representar o crescimento de produto e uma equação para representar a queda do substrato. A gente tem que ter pelo menos essas três equações que a gente quer prever essas três coisas. Então, o que a gente conhece do sistema? Ah, se fosse não isotérmico, daí além dessas três equações, a gente teria que ter mais uma equação. Como que a taxa de crescimento varia com a temperatura e o que isso influencia nas outras duas variáveis? Então, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que quando você trabalha com modelagem de alguma coisa, você passa a entender de verdade aquela coisa. Você pode ficar no laboratório, fazer uma série de experimentos ali de forma mecânica, às vezes sem saber o que está fazendo, mas é impossível você fazer uma modelagem sem saber o que você está fazendo. Claro, você pode replicar um código, eu vou fazer aqui um código, às vezes vocês podem reescrever esse código no Python sem exatamente saber o que estão fazendo. Mas quando vocês estão criando um modelo, vocês têm que necessariamente saber o que vocês estão fazendo, tem que entender do processo. É algo muito bom para vocês aplicarem na própria universidade. Então, beleza. Desenvolvemos os modelos matemáticos aqui para o processo. Bom, aí vem uma parte que cálculo numérico nos ajuda muito. Resolver o modelo matemático. Normalmente, esses modelos matemáticos podem ser compostos por sistemas de equações diferenciais. Então, EDOs,
Equações diferenciais ordinárias, muito comum, a maior parte dos sistemas físicos cair em sistemas de equações diferenciais ordinárias, boa parte dos processos para a gente vai cair nisso. Aí como que a gente resolve isso? Bom, felizmente a gente estudou cálculo numérico, a gente consegue resolver. Não necessariamente todos os modelos matemáticos vão cair em equações diferenciais. O exemplo que a gente teve lá da partícula não cai numa equação diferencial. Uma álgebra simples consegue resolver. Mas normalmente a gente vai cair em problemas que vão ter que ser resolvidos em equações diferenciais, ordinárias ou parciais, ou mais que isso, sistemas de equações diferenciais, né? Bom, a partir do momento que a gente resolveu o modelo matemático, tá criado, o modelo está pronto. Então a gente pode utilizar o modelo para fazer simulações. A gente pode prever coisas com esse modelo. Só que aí, será que esse modelo ele é útil? Ele vale para alguma coisa? Claro, eu pulei aqui uma coisa, né? Para a gente rodar o modelo, a gente precisa dos parâmetros também, né? A gente precisa dos parâmetros para depois conseguir resolver o modelo. Então, começa aqui e tem uma setinha aqui também. Está um pouquinho confuso, mas dá para entender. Então, definindo os parâmetros, a gente resolve os modelos, né? Então, utilizar o modelo para fazer simulação. Vamos fazer uma simulação. Então, eu quero ver. Vou colocar esses parâmetros aqui e eu quero saber quanto de biomassa eu vou ter se eu começar com tal quantidade de substrato e é isso. Basicamente, nosso modelo é muito simples, a gente não tem muito mais, a gente só não vai considerar muitas coisas. Então, quanto de biomassa eu vou ter se eu começar com tal substrato? Então, beleza. É uma previsão que a gente vai utilizar o modelo para fazer. Assim, a gente fez o modelo, mas quer dizer que ele é bom? Eu não sei. Então, a gente tem, depois que a gente fizer essas simulações, a gente passa a ter uma etapa de testes do modelo. A gente pode testar o modelo. Como que a gente testa o modelo? Bom, a gente pode realizar experimentos nessas mesmas condições, com esses mesmos parâmetros aqui, e verificar se realmente batem os resultados. Se aquilo que o modelo previu, crescimento do micro-organismo, queda do substrato, bateu com aquilo que você fez no laboratório. O micro-organismo cresceu assim, o substrato decaiu assim. E aí? Claro que vai ter diferença. A gente nunca vai bater exatamente, não tem como, existem erros em medições, a gente não tem como bater perfeitamente. Mas essas diferenças, essas discrepâncias, elas são pequenas o bastante para mim? Eu que vou dizer. Às vezes o erro pode ser muito grande, às vezes pode ser pequeno, mas não importa. O que importa é o que eu preciso que o modelo dê para mim. Elas são pequenas o bastante para as minhas condições, para satisfazer aquilo que eu quero? Sim. Então teu modelo está pronto. Está ótimo, está lindo. Não foram o suficiente, não previram os dados, não conseguiram representar bem os dados experimentais. Então o que, que a gente faz? A gente volta e elimina considerações, reduz considerações do modelo. O que quer dizer? A gente elimina simplificações do modelo. Por exemplo, eu tentei prever ali, falei que era isotérmico, mas a reação ela gera calor e esse calor afeta a cinética reacional, a cinética de crescimento. E aí? Então a gente tem que tirar, por exemplo, isotérmico, era uma das considerações, vamos supor, a gente remove essa consideração. Ele não é mais isotérmico. A partir do momento que a gente remove essa consideração, a gente tem que voltar a rever as considerações do modelo, porque outras coisas podem impactar nisso, né? Ele não é isotérmico, saiu a consideração. Então, talvez as reações elas não ocorrem mais. Talvez muitas coisas podem acontecer, né? As taxas reacionais vão mudar. Talvez ele deixe de ser um sistema uniforme. Então, a gente redefine as considerações no modelo. E a partir daí, a gente volta a desenvolver um novo modelo matemático, basicamente adicionar alguma coisa. Bom, a gente tinha uma equação que não considerava a temperatura, a gente insere um parâmetro agora para considerar a temperatura. Bom, deu certo? Não sei. Vamos lá, a gente resolve esse modelo novo. Vamos trocar a cor aqui que a gente está no segundo ciclo. Então, a gente volta aqui, a gente resolve o modelo de novo, usa o modelo para fazer simulações e compara com os mesmos dados experimentais. Melhorou?
Agora melhorou, agora a gente não estava levando em conta a temperatura, agora tá, e a temperatura era muito importante, foi pequeno bastante. Então, o nosso modelo está pronto para representar, para a gente poder fazer simulações, para fazer otimização, para fazer controle do nosso sistema como um todo, do sistema que a gente definiu. Só tem uma coisa bastante importante para falar aqui, que é essa definição de parâmetros. Eu acho que aqui poderia até ter umas setas duplas, porque às vezes você realiza experimentos para definir os parâmetros. E não você define os parâmetros e depois realiza os experimentos. Você realiza os experimentos, utiliza recursos de otimização para, com aqueles experimentos, calcular os parâmetros que façam o modelo funcionar. A gente vai ver isso daí também. Então, aguardem isso, isso vai ser bastante importante. Mas, por enquanto, vamos nessa ordem que a gente está olhando. Tudo bem? Então, tendo isso em vista, tendo isso em mente, vamos agora passar para a modelagem de um bioreator, seguir aqueles passos em ordem. Então, o que a gente vai modelar? A gente vai modelar um bioreator. Um bioreator, a gente tem aqui, infelizmente a gente não tem aqui na universidade, né? Mas a gente tem aqui uma fotinha de um. Só que a gente vai começar, né? Eu falei, cálculo, modelagem, simulação é bem aplicado. É bem aplicado depois na vida real, né? Aqui a gente vai simplificar para a gente conseguir fazer as coisas em uma aula só. A gente pode pegar um exemplo e ir muito a fundo num exemplo, mas pode acabar sendo complicado, demandando dias, talvez até mais tempo. Mas não tem nenhum segredo, tudo vai ser uma similaridade, vai ser similar ao que a gente está fazendo. Então a gente vai modelar, por enquanto, a gente vai deixar isso melhor depois, um reator batelada simples. Um reator batelada, mais uma vez, a gente coloca tudo lá dentro e deixa reagir. Tudo bem? Então, nesse reator batelada, a gente vai ter, muito simples, um substrato, uma biomassa, uma determinada quantidade de biomassa e um produto. O sistema vai ser a mistura do substrato, da biomassa e do produto, e basicamente a substrato mais a biomassa vai gerar mais biomassa e mais produto. Tudo bem? A gente vai ter biomassa gerando biomassa, porque é característica dos micro-organismos, eles geram eles mesmos, né? E algum outro produto no meio do caminho. Isso que a gente quer modelar. O que a gente espera com esse modelo? Muito importante. O que a gente espera? O que eu espero que esse modelo vai nos dar? Que a gente vai pegar e a gente vai conseguir prever com o tempo as concentrações de biomassa, substrato e produto. Então, isso é até bastante comum, né? Vocês conhecem o comportamento. O que acontece? Com o tempo, o substrato ele começa a cair devagar, vai cair muito rápido. Eu devia ter começado pelo micro-organismo, né? Porque o micro-organismo no começo tem a fase lag, daí tem a fase de crescimento exponencial, daí tem a fase de estabilização. E se a gente pegar o produto ele vai ter um comportamento, isso é importante que vai estar nas condições, tudo bem? Ele vai ter um comportamento que pode ser similar ao comportamento da biomassa. Então, o que eu espero é conseguir com esse modelo gerar esse tipo de curva aqui. Aí eu posso variar essas condições aqui, eu começo com tanto de substrato, tanto de produto, tanto de biomassa, eu consigo ver o que vai acontecer dentro desse processo com o tempo. Tudo bem? Então, bora lá. Etapa importantíssima: considerações do modelo. Eu coloquei algumas aqui e eu vou deixar aí um exercício para vocês depois, que vocês vão ter que descrever melhor essas considerações. Elas estão bem simplesinhas. Então, primeira consideração: nosso bioreator ele tem agitação perfeita, ou seja, o sistema de parâmetros concentrados, não varia a temperatura, não varia a concentração. Ele é isotérmico, isolado, então a temperatura é constante, ele não troca calor com fora, mas também não importa que a gente não está levando em conta a temperatura, mas muito importante, ele não recebe massa de fora, ele não recebe, você não perde massa, tudo bem? E aqui uma consideração extremamente importante.
a geração do produto e do substrato, né, o consumo do substrato, está associado ao crescimento celular. Isso facilita bastante a modelagem. A gente tem produtos reacionais, de reações microbiológicas, que eles são diretamente associados ao crescimento celular e outros que não são associados ao crescimento celular. Boa parte, grande parte dos produtos são associados ao crescimento celular, mas não necessariamente. Então, por exemplo, vou fazer um link com a minha área aqui, produção de cerveja, né? Em grande parte das fermentações, a gente não quer ter subprodutos de fermentação da levedura dentro da bebida final, dentro da cerveja. Então, o que a gente faz? A gente tenta minimizar ao máximo o crescimento celular durante a fermentação. Como que a gente faz isso? Deixa a temperatura bem baixa, não coloca agitação. O que mais que a gente pode fazer? Aumenta a pressão do tanque, porque aumentando a pressão do tanque inibe a reprodução celular. Quanto mais dessas coisas que a gente consegue inibir a reprodução celular a gente fizer, mais limpa vai ser o perfil da cerveja. Então, muitas cervejas pedem um perfil limpo. Então, o nosso produto aqui, em específico, ele está associado ao crescimento celular. Correto? Perdi minha caneta aqui, não está funcionando. O que aconteceu com a minha caneta? Está aqui. Bom, vou sem caneta agora, vou só falando então. Então, beleza. Então, é uma consideração importante. A gente pode pensar se o micro-organismo secreta uma enzima, por exemplo, não está totalmente associado com o crescimento celular, o produto, porque a enzima saiu do micro-organismo, tem mais nada a ver com o micro-organismo. Ele pode crescer, pode diminuir. Então, existem reações que não são associadas ao crescimento celular. Ou, sei lá, o micro-organismo ele tem que se proteger de alguma outra coisa e ele cria um produto para isso. Então, a gente tem efetivamente algumas coisas que são associadas ao crescimento celular e outras que não são. Outra coisa bastante importante, consideração bastante importante do modelo, é que. Aí, desliguei a caneta, voltou a funcionar. É que o crescimento celular, taxa de crescimento de micro-organismo, a gente vai utilizar a equação de Monod. Acho que está escrito errado, Monod, inclusive, né? Mas eu espero que vocês já tenham utilizado a equação de Monod para alguma coisa, para prever o crescimento celular. E a equação que ela dá esse comportamento aqui para um crescimento celular, utilizando dois parâmetros, o Mimax, que é a velocidade máxima de crescimento, e o Km, que é a velocidade de crescimento na metade aqui, certo? Então, a gente vai utilizar esse parâmetro. Então, essas são as considerações do nosso modelo até agora. Tem muito mais considerações aqui, eu coloquei as principais, tudo bem? Bom, se a gente for seguir, né, então a gente começa iniciando com as considerações do modelo, a gente passa para o desenvolvimento do modelo matemático. Então, vamos desenvolver nosso modelo matemático. Então, a primeira coisa, vocês já estudaram reatores, vocês devem lembrar das equações de projeto de reatores. A gente poderia começar lá do zero isso aqui, poderia começar fazendo um balanço de massa. Variação da espécie química ou da propriedade com o tempo é igual a tudo que entra, menos tudo que sai, mais ou menos o que é gerado, derivar, igualar a zero, chegar numa equação diferencial, mas bem simplificado aqui, porque, como eu disse, a nossa matéria não é uma matéria mais para aprender essas coisas, mas simplesmente para aplicar. A gente vai já pegar a equação de projeto de um reator batelada pronto. Um reator batelada não tem entrada, não tem saída, então a variação da espécie química com o tempo é igual à taxa de geração dessa espécie química. Então, aqui, mais formal, a variação da concentração da espécie química C com o tempo é igual à taxa de reação dela. E o que a equação de Monod dá para a gente? Ela dá que essa taxa de crescimento é igual ao μ, que é a taxa específica de crescimento, vezes a concentração de biomassa, certo? Então, a gente pode utilizar isso, né? A equação de Monod em si, essa aqui, a equação de Monod, esse μ, né?
ele é igual a Mimax vezes a concentração de substrato sobre Km mais a concentração de substrato. Então, isso aqui é um modelo de crescimento celular. Isso aqui é um modelo. A gente vai usar, vai aplicar um modelo para modelar um processo. Tudo bem? Eu tenho certeza que vocês já usaram a equação de Monod. Espero não estar errado nisso, senão vai ficar bastante confuso. Tudo bem? Então, basicamente, a gente sabe agora que dentro de um reator batelado, a variação de biomassa com o tempo, então nossa espécie aqui, nosso C é a biomassa, é igual à taxa de reação dela. A taxa de reação vai ser a taxa específica vezes a concentração de biomassa, e a taxa específica a gente conhece pela equação de Monod. Então, a variação da biomassa com o tempo vai ser igual a Mimax. Então, isso aqui, ó, é isso aqui. Mimax vezes concentração de substrato vezes concentração de biomassa sobre Km mais S. Então, a gente tem uma equação para a biomassa. A gente sabe como que a biomassa varia com o tempo. Tá aqui, ó, equação bonitinha, ó. Equação lindona. A gente vai utilizar ela. Bom, a gente tem uma equação para a biomassa. O que a gente precisa mais? A gente quer modelar a biomassa, a gente quer modelar o substrato e a gente quer modelar o produto. E a gente sabe das nossas considerações que isso aqui, que a variação da biomassa, que a variação do produto, está relacionado com a variação da biomassa. A relação do substrato, a relação do produto está associado com a variação da biomassa. Ou seja, para a gente gerar produto, quanto mais biomassa é gerado, mais produto é gerado, porque o produto está associado à reprodução celular. Já o consumo de substrato também está associado à reprodução celular, mas a gente poderia não só colocar isso, né? Isso é uma consideração do nosso modelo. A gente está usando substrato só para reprodução celular. A gente pode utilizar o substrato para reprodução e para manutenção celular. A gente poderia deixar o modelo mais complexo, seria mais fidedigno, mas a gente está fazendo um modelo simplificado. Então, a consideração do nosso modelo é que o substrato e o produto só variam para a reprodução celular. O que isso quer dizer? Que a variação do substrato com o tempo é proporcional à variação da biomassa com o tempo. E a variação do produto com o tempo é proporcional à variação da biomassa com o tempo. Concordam comigo? A gente só está falando que o substrato é consumido para gerar biomassa. A gente só está falando que a biomassa gera produto. A variação da biomassa, a reprodução celular gera produto. Então, existe uma correlação entre essa equação aqui, essa equação de Monod, essa equação do crescimento celular, com essas duas outras equações. E talvez vocês já tenham visto isso, quando a gente vai modelar esse tipo específico de reação, é uma alegria, porque basicamente mesmo a gente fala que a variação do substrato com o tempo é uma constante vezes... Opa, é do outro lado, não tem Ctrl Z aqui. A variação do substrato com o tempo é igual a uma constante vezes a variação da biomassa. E do produto a mesma coisa, uma constante, aqui negativa, né? Uma constante negativa porque ela está caindo, e aqui uma constante positiva porque ela está subindo. Mais formalmente, essa constante, né, ela é determinada por 1 sobre y do substrato, 1 sobre y do produto. Então tá aqui, ó. Simplesmente isso aqui mudou da equação anterior para cá. Deixa eu ver deixa eu limpar a tela aqui que está bastante bagunçado. Aí, bem melhor. Então, a nossa variação do substrato com o tempo vai ser igual a uma constante vezes dB por dt. Só que dB por dt é tudo isso aqui, certo? dB por dt é tudo isso aqui. Só essa constante é dado um nome especial. No caso do substrato, é 1 sobre y do substrato.
negativo, porque é consumido. No caso do produto, 1 sobre y do produto, positivo porque ele aumenta. Tudo bem? Então, simplesmente fazendo isso, a gente chega nas outras duas equações. A variação do substrato com o tempo é igual a essa parte em azul, vamos colocar aqui em azul, que é o crescimento celular, ajustado para ser o substrato, que é isso que está em vermelho. Por exemplo, para cada 200 bilhões de células por ml que são geradas, é consumido 20 gramas por litro de substrato. Então é isso que essa constante aqui dá. Ela transforma a quantidade de células geradas em quantidade de açúcar consumido. E a mesma coisa vale para o produto. Foi produzido 300 ou 3 bilhões de células por ml num determinado tempo. 3 bilhões de células por ml produzida, isso equivale a 1 miligrama por litro do produto. Isso aqui é o que dá essa conversão, faz essa conversão. Quando a gente trabalha com reações químicas, é um pouco mais fácil, porque a gente consegue ter uma correlação direta. A mais B vira C, a gente sabe que a variação do A com o tempo é igual ou a variação do C com o tempo, só que negativo. Enquanto o A está caindo, C está subindo na mesma proporção. Certo? Concordam? Enquanto o A está caindo, para cada mol de A que foi consumido, foi criado um mol de C. Então, essa relação ela é só um sinalzinho de menos. Ou, beleza, 2C, A mais B vira 2C. Mesma coisa, a gente tem essa relação direta aqui, variação de A com variação de B. Podia ter uns Ctrl Z aqui, ia me ajudar muito a eu deixar mais organizado. Aqui ajudou. Então, se no caso fosse A mais B virando 2C, a gente simplesmente saberia que essa proporção seria 2. Aqui, no caso de reações bioquímicas, não é tão simples essa proporção. Então, a gente tira de dados experimentais. Está aqui essa constante para gerar essa proporção para a gente. Tudo bem? Tudo certo? Então, a gente tem as nossas 3 equações do modelo. As 3 equações do modelo estão descritas aqui, bem bonitinhas. Certo? Bom, voltando lá para trás, criamos nossa equação do modelo. Estamos aqui, equação do modelo criada. O que a gente faz? Resolve o modelo matemático. E o que é o nosso modelo matemático? O que é o nosso... tá. Primeiro os parâmetros, né? Claro. Depois a gente resolve o modelo. Vamos falar dos parâmetros primeiro. Aqui os parâmetros estão no meio, né? Entre resolver o modelo. Então, primeiro os parâmetros. Quais que são os parâmetros do modelo? Bom, a gente tem nessas equações aqui todos os parâmetros. A gente precisa da concentração de biomassa inicial, a gente precisa da concentração de substrato inicial, a gente precisa da concentração de produto inicial, a gente precisa da velocidade máxima específica de reação, a gente precisa do km, a gente precisa das constantes de proporcionalidade, ys e yp, e é isso. Esses são os nossos parâmetros do sistema, sendo que essas aqui, que eu vou destacar em vermelho para ficar mais simples, são as nossas condições iniciais do sistema. Condição inicial. Certo? Então, a gente tem que carregar tudo isso aí para a gente conseguir resolver as equações. Se a gente não tiver esses parâmetros, não tem como resolver uma equação. Como que a gente vai resolver um modelo se a gente não sabe a velocidade específica máxima de crescimento? Não sabe. Como que não? Então não resolve. Então a gente precisa desses parâmetros. Então a gente tem aqui as nossas condições iniciais do modelo, as constantes da equação de Monod e as constantes de proporcionalidade. Isso aqui a gente vai definir. Isso aqui a gente pode pegar a partir de dados experimentais. A gente vai ver como fazer isso ainda no futuro. Mas hoje a gente não vai fazer isso. Hoje eu fui lá, procurei um artigo sobre modelagem de fermentação
peguei uma modelagem bem simples ali do crescimento da Trichodermia race, e nesse artigo a gente tinha aqui para as condições que eles utilizaram, e a gente vai utilizar as condições parecidas, a velocidade específica de crescimento era essa, Km era esse, a constante de proporcionalidade do produto era essa, e a constante de proporcionalidade do substrato era essa. Eu para ser bem sincero, eu perdi o artigo, mas eu vou tentar achar e deixar eles para vocês compararem depois. Qualquer coisa a gente pega, o modelo vai valer para qualquer um, só variando esses parâmetros aqui. Então a gente pode pegar esses parâmetros de alguém que já fez experimentos, já criou modelos, ou a gente pode ir no laboratório e medir esses parâmetros. Tem como, é possível, esses aqui são relativamente simples de serem aferidos, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Bom, temos o parâmetro do modelo, a gente simplesmente tem que resolver o modelo agora. O que a gente tem? A gente tem um sistema de equações diferenciais ordinárias. E agora, como que a gente resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias? Felizmente, a gente estudou cálculo numérico, a gente sabe resolver um sistema de equações diferenciais ordinárias. Eu vou propor aqui a gente utilizar a discretização pelo método das diferenças finitas. Se vocês não lembram, tem um vídeo aqui no YouTube mesmo, no canal que eu estou usando para o FPR, especificamente sobre métodos das diferenças finitas. Mas só relembrando, né? Então, os métodos da diferença finita de uma equação diferencial do tipo dy por dt igual a alguma coisa, a gente vai discretizar, a gente vai transformar essa equação que é contínua em uma equação discreta, basicamente trocando esse dy por dt, aqui igual a um f. Eita, como que sumiu o meu f? A uma função de x, né? A gente vai discretizar transformando em ΔY por ΔT é igual a um f de x. Continuando, a gente troca esse ΔY por y2 menos y1 por ΔT igual a f de x. E a gente tem, então, isolando que o nosso y2 é igual ao nosso... Então, passo o ΔT aqui para o outro lado, vai ficar f de x vezes ΔT, passo o y1 positivo. y1 mais f de x vezes ΔT. Ou, igual a gente, de forma mais formal, né? A gente tendo um ponto anterior de y, a gente consegue achar o próximo, do tipo yn mais 1 é igual a yn mais f de x vezes o espaço temporal, ΔT, ou, como a gente chama às vezes, h. Então, isso aqui é o método das diferenças finitas. Eu não vou ficar focado nele, porque a gente tem a maravilha de ter gravado essas aulas no YouTube. E se vocês quiserem ver bem detalhadamente, só voltar na disciplina de cálculo numérico. Tudo bem? Então, fazendo a discretização dos nossos sistemas, a gente chega nessas equações aqui discretizadas. Por ver, ela é bem simples, né? Vamos voltar para a equação do modelo lá, ó. dB por dt igual a um f de b, tudo bem? dB por dt igual a um f de b. E essa função é μmax vezes s vezes b sobre km mais s. A gente pega e fala que, então, em vez de dB por dt, a gente fala que b de n mais 1 é igual a b de n, mais o passo temporal, que é h, vezes o nosso f de b, que a gente já tinha lá. O f de b, μmax, Sn, Bn, Km sobre Sn. Discretiza todos os pontos. Tomara que vocês não fiquem com muitas dúvidas. Mais uma vez, se ficarem com dúvidas, voltem para a aula de cálculo numérico. Então, agora a gente tem o nosso sistema de equações discretizada. Agora a gente pode utilizar isso
para resolver o modelo. E isso a gente vai implementar em Python. Então, até a próxima aula, vamos resolver esse modelinho lá no Python.